Estou aqui diante desses dois trabalhos incríveis e de muita pesquisa que não podem deixar de ser comentados e assim é de muita preciosidade. Importante a gente conhecer Jim Morrison além de um vocalista de uma banda de rock. Quem foi Jim Morrison? Há tantas interrogações, mas há algumas respostas, alguns questionamentos, alguns argumentos, e eu diria que ele se confunde com a própria história do rock, mas também da liberdade, da transgressão, da figura mitológica que foi de Morrison dentro desse universo do rock. E eu tenho aqui o Grito, o Mito e a História de Morrison, a Arte como Choque e Redenção, do Braulio Carvalho Assis, e tenho o Navio de Cristal, do Helder Modesto. Eu confesso que eu fiquei assim, o que é que eu vou perguntar? Você sabe que hoje eu já li o livro de vocês e eu fiquei naquela de, nossa, não vai dar tempo reler, vai ser vou passar aqui rapidinho para eu ver o que é que eu posso tirar para poder fazer algumas perguntas. E, assim, de cara, eu já percebi algumas afinidades, e isso é importante, porque a gente vai fazendo essa conexão, inclusive com o que eu estou também escrevendo, né? Que eu também estou escrevendo. Eu ainda estou em processo de Morrison, Poeta Selvagem, Meire Viana, mas eu gostaria de lançar algumas perguntas e eu vou começar com Braulio. São perguntas que já vão assim pegando carona em algumas citações, né? E alguns trechos, inclusive, do livro, que eu já vou citando. O herói trágico. Aí você fala, porque eu acho que assim, o que vai estar bem à frente no teu livro é a questão do mito, né, Braulio? E o grito que também está no livro do Helder, e que a gente vai depois fazendo as conexões. Mas, assim, falando já da questão do mito, o herói trágico, que você fala, e o anti-herói. Eu queria que você respondesse de Morrison. Ele seria o herói trágico ou ele seria o anti-herói? Mas antes de você me responder, eu queria comentar aqui na página 241, não, na 242, você fala assim, um salto, né? A pedra foi lançada nas águas da vida e Jim Morrison viveria as ressonâncias como o herói trágico que luta contra seu destino e procura o retorno ao seu jardim natal. Esse herói que representa o inconsciente simbólico de todos que buscam essa aventura da desmedida traz consigo os meios de regeneração de toda a sociedade. E como retrata Campbell, o herói de mil faces, que o Helder também cita, né? Esse herói dotado de dons excepcionais que adquire na aventura, mesmo sendo honrado em sua sociedade, costuma não ter reconhecimento ou ser objeto de desdém, devido à deficiência simbólica que a sociedade possui. Achei isso valioso. E aí, nessa história da questão do herói trágico, aí eu jogo essa pergunta para você, Draulio, e aí Helder também pode depois complementar. Seria o de Morrison um herói trágico ou seria um anti-herói? Ou seria os dois? O que você acha? Complexo, né? Complexo, muito complexo. Porque se a gente for voltar lá no pensamento mitológico, e é um desafio para a gente hoje fazer esse retorno no pensamento mitológico, a gente vai ver que o ser e o não ser, essa relação do ser e do não ser. O não ser faz parte do ser. Como nós estamos presos numa dualidade, a gente vai para um lado ou para o outro. E um, então, está ligado com o outro, né? Essa questão do herói e do anti-herói. E justamente assim, por que que ele representa esse herói?
É justamente aquilo que remete lá atrás, que é uma travessia. É uma travessia em tantos lugares, né? Tantas dificuldades. Então, assim, a gente vê o mito de uma forma bem superficial, bem rasa. A gente geralmente aprende que o mito, ele é uma falácia e então, assim, nós somos educados com esse sentido, que o logos superou o mito. Então, o mito é superstição, o mito é coisa do passado. Mas o mito, como traz o Joseph Campbell, o mito tem uma questão pedagógica, o mito tem um sentido de fazer as pessoas pensarem. Pensar no quê? Na condição humana. E o que que é a condição humana? É a nossa luta. É a nossa luta, então, para trazer um sentido, para trazer um novo, para sair de certos determinismos, e culturais, educacionais, sociais, psicológicos, enfim. É essa travessia no meio de tudo isso, de toda essa relação que a gente tem com a vida. E por que que é o herói? É porque para atravessar isso aí, toda essa, esse caminho, atravessar essas adversidades, é muito complexo, é muito difícil. Porque tem armadilhas pelo caminho, tem adversidades pelo caminho. Então, esse herói, né, ele é justamente a gente encarna esse arquétipo, né? É, se identifica com esse arquétipo, né? Nessa busca, porque a nossa vida é isso, é determinismo versus liberdade. E a gente vai tentando encontrar algo, um fôlego e gritando, por isso que eu grito, né? E a gente grita buscando justamente sentido. Por isso que eu percebi, então, assim, que o meu grito, ou o grito do Jim Morrison, tinha a ver com o meu grito, tinha a ver com o grito do Edvard Munch, lá do precursor do expressionismo, e tinha a ver com o homem lá do Paleolítico. Qual que é o nosso sentido aqui? Então, tudo se mistura, né? Mito, grito, a busca, então, nesse caminho que é muito complexo, cheio de florestas, desertos, enfim, são linguagens mitológicas, metafóricas para representar todos os perigos, né? Por esse caminho, né? Olha isso. E aí eu peguei o livro agora do Helder, O Navio de Cristal, e aí vem o Campbell. E aí ele cita também, né? O Helder cita o Campbell. Vou ler aqui um trecho. Helder. Muitas são as influências literárias de Jim, mas nesse poema, e aí você cita, é do Rei Lagarto, né? Da celebração do lagarto. Aí você lá na frente diz: entretanto, podemos ver sua leitura cuidadosa do Herói de Mil Faces, de Campbell, especialmente do mito sumeriano, da descida da deusa ao mundo inferior. Segundo o próprio Campbell, abre aspas, o mais antigo relato registrado da passagem pelos portais da metamorfose é o mito sumeriano da descida da deusa ao mundo inferior. A celebração do lagarto é uma inspiração nessa história. Achei assim um achado. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Como é que você. Claro que aí você, antes você falou da celebração, né? Você escreveu aqui um capítulo dedicado a ele, eu também tenho um capítulo dedicado a ele, e eu acho que o Draulio também deve falar do Rei Lagarto, desse poema. E aí você cita essa. É como se ele tivesse que se rebaixar ao mundo inferior. Não seria essa experiência de viver o anti-herói?
Eu lanço aqui para você essa pergunta. Entendi. Bom, eu, eu vou responder isso aqui já partindo do que o próprio Mórcio falou, né, que ele diz que o herói é aquele que se rebela contra os fatos da existência e os bens. Ele está se referindo a um trabalho, ao mito, claro. Tem toda uma história do mito, que é aquela que nos ajuda a pensar a própria existência. E está dando eco? Está dando eco. Está dando um pouco de eco. Antes não estava, agora está. Bom, vamos ver se continua. Mas o mito, nesse sentido, ele é essa modo figurativo de representar as profundezas do ser humano, naquilo que ela tem de vencer. E aí que, ou seja, subjugar aquilo que o Drauzio falou, né, que são enfim, as adversidades ou aquilo que nós encaramos como sendo fatalidade, que não é. Na verdade, são desafios que são colocados para você avançar. O mito que Campbell está falando, ele vai nesse sentido das profundezas, né? Você vai se colocar com... Agora está dando eco, está dando eco bem... Mas então, o que será esse eco? Será que não é porque a proximidade com o microfone? Ou ele está voltado para alguma caixa de som, não? Não, aqui está tudo desligado. Às vezes fica bem, talvez seja um movimento teu, assim. Está no computador? Eu desliguei. Tá, vai falando que a gente vai... Dá para entender. Dá para escutar. Então, voltando aqui à questão do Campbell, né? É esse mergulho pelas profundezas da própria interioridade do homem, que não tem outro lugar para ir, a não ser aquilo que ele tem de sombra e aquilo que ele vai ter que enfrentar, né? Então, o mundo é um mundo marcado por um desafio constante de clarear esses caminhos. E o desafio é sempre vencer esses obstáculos, sempre vencer aquilo que ele, sem vencer, ele não consegue construir uma percepção da própria vida, né? Porque se ele tem que alçar aquele caminho, né, que é o caminho da escada, né? Você vai galgando as escadas até adquirir uma compreensão maior daquilo que está além das sombras. Essa é uma das facetas da leitura do mito, né? Mas o mito, ele, no sentido que o Drauzio já colocou muito do mito aqui, né? E eu remeteria a ele essa questão que está no próprio livro, que é o quê? É o desafio. Que, por exemplo, para aqui no livro do Drauzio, ele vai colocar muita questão do mito para uma percepção melhor da própria existência, da realidade, né? E daquilo que é mistério em nós mesmos, né? Eu pude compreender aqui é que o Drauzio está buscando, dentro disso que nós estamos falando, uma maneira de compreender a realidade e a história, para além daquilo que é fato histórico, né, engessado do ponto de vista da organização, daquilo que nós concebemos como realidade, o mito aponta para algo muito mais. Daí que ele desengessa os fatos históricos e lança o homem para a compreensão daquilo que é histórico, mas a história sendo como as figuras de rei, ó, toda aquela figuração dos representantes da sociedade, né, das figuras dos ícones da sociedade, em que elas estão se apossando de uma imagem mítica, só que na leitura moderna, na escola, por exemplo, ela não é esta, não está sendo feita essa leitura. Daí que os fatos históricos acabam que não adquirindo
uma compreensão daquilo que nós vivemos e fazemos na própria história. E o mito trata disso desde Campbell, claro que o Campbell está falando mais do começo, ali, a origem do mito, e o que Morse estava sondando, eu quis colocar aquilo que ele está sondando, que é o próprio modo de nós encararmos melhor esses desafios, e não ficar preso, por exemplo, a um fato histórico, sem a observância de que a história, no sentido do engessamento dos fatos, não dá resposta, por exemplo, para a realidade humana. E aí isso eu remeteria ao Donald, que tem mais a falar sobre isso. Eu ia fazer a pergunta, mas depois sobre essa questão da própria mitologia do fato da história, né? Sim. Eu vou dar até uma continuidade aqui que você escreveu, Helder. Descer às profundezas do mundo inferior significa enfrentar as sombras tenebrosas do elan psíquico e suas águas profundas. Ali, o neófito tem um encontro marcado com o autoconhecimento. E nessa viagem tem um sentido iniciático. Aquilo que Jung chamou de individualização é esse processo psíquico natural voltado para o autoconhecimento, repleto de situações arquétipas que devem ser vitalmente experimentadas. Estabelecemos aqui uma analogia entre o mundo inconsciente e o reino de Hades, isso você fazendo referência à celebração do lagarto. Né? Para se chegar ao Eldorado, há de se passar pelo Vale das Sombras, que ele cita, lugar povoado por espectros com figuras exóticas, horripilantes, espreitando o herói que pisa essa terra prístina. Sempre que buscamos, sinceramente, conhecer a sombra que trazemos em nosso psiquismo, apresentamos-nos à grande iniciação. Uma vez descortinado o véu entre o profano e o sagrado, deparamos-nos com o templo de nosso mundo interior, depositário de valores infinitos, agradáveis ou não, que devemos ser plenamente assimilados. Nesse exercício, rompemos as amarras que nos prendem à condição mundana e alçamos voo a novos planos de consciência, sutis em relação ao antigo, nos quais vislumbramos um caleidoscópio de possibilidades. Fantástico. E eu ainda vou pegar gancho no que o Draulio falou também dessa questão quando se remete ao antigo. Aí ele continuando aqui, Helder. A iniciação tem seu sentido oculto, e ele jaz em nossa alma que, feito o lagarto, espera pacientemente pela mudança natural da metamorfose. E aí você cita que tem o Wake Up, né? Um poema. O acorde aí. Exato. É uma viagem por todo esse processo de iniciação por esses mundos de sombras e escuros, né? Que está em nós mesmos, que é um processo que você não vence fora, você vence primeiramente dentro. Né? Não tem como você... Senão você injetaria aquilo que nós chamamos de realidade. Né? Você olha para a realidade objetiva e vai mensurar isso, essa realidade, do ponto de vista de que aquilo que eu estou vendo é o real. Né? Escapa a você que o que está dentro de você também é tão real que você não percebe. E ela que dá todos os matizes daquilo que nós vivemos. Então, o homem precisa enfrentar primeiro esse desafio das profundezas, né? E aí é que ele vai ganhar em consciência. Ou seja, aí é o papel do herói, é o papel de Hércules, tem toda a mitologia que vai falar disso, né? Os 12 trabalhos de Hércules, enfim, tem todo um desafio do próprio homem que vai culminar nessa consciência. Mas ele, sem passar por isso, ele não adquire esse conceito. Tudo que Morse quer chegar se ele está sondando primeiro a escuridão. Essa escuridão que ele vai falar o tempo inteiro, ele fala muito disso, né? Que é um desafio.
um desafio do próprio, de nós próprios, como ele disse no verso que você colocou aí, que a vida é um mistério, né? O mito vai ajudar nós a compreendermos isso, rastreando isso, todas essas figuras mitológicas nos ajudam a entender quem somos, né? O que elas nos apontam, o que elas querem mostrar de nós mesmos. Por isso que o mito ele não tem idade, né? Não tem, o mito não é passado. O que ele é passado, ele continua sendo presente até hoje, como eu tenho mostrado os canais. Isso, muito interessante. E ainda, tocando nessa questão do passado, já pegando aqui o que você falou agora, e que aí o Draulio se remete à questão do passado, né? Dos primórdios, do primitivo, e que isso está em Jim Morrison. Essa dualidade do primitivo, do homem primitivo com o homem moderno. E aí agora eu vou ler um trecho aqui do livro do Draulio, que ele fala disso, olha só. As fendas que se abrem através da linguagem transversal, nesse caso, a poesia de Jim Morrison permite uma nova forma de pensar sua época e movimento para o presente. E aí você colocou em caixa alta, Draulio, e isso faz de Jim Morrison um homem moderno. Separar nos momentos do passado o aspecto do elemento portador de futuro positivo e negativo, e com uma nova visão desse aspecto negativo, fazer surgir uma nova e positiva perspectiva para incorporá-lo no presente como ação revolucionária. Para ele, a redenção do passado era a revolução da ação no presente, mas seu olhar histórico parte da própria história para o presente, para decifrar nas formas passadas as formas de hoje, a vida de hoje. E lá na frente você cita o Benjamin, com o olhar alegórico em choque, que se abre fendas para uma possibilidade ao presente. Assim, abre aspas, frase do Benjamin, a verdadeira imagem do passado passa por nós de forma fugidia. O passado só pode ser apreendido como imagem irrecuperável e subitamente iluminada no momento do seu reconhecimento. É fantástico. Brilhante, né? O Walter Benjamin é assim, incrível, incrível, é demais. É, então, assim, fazendo até esse paralelo com o que o Helder disse, né? Isso é atemporal. Então, é romper com essa fronteira do tempo, né? Dos tempos, e aí trazer essa agoricidade do Walter Benjamin, né? E a gente só percebe isso quando a gente consegue resgatar essa imagem fugidia, porque a gente acha então que as coisas estão lá no passado, né? Mas as coisas estão aqui e não estão, porque a gente não tem aquilo que os gregos chamavam de aesteses. A gente não é que não tem, a gente foi perdendo essa aesteses, essa sensibilidade, essa percepção, porque a gente está sempre olhando agora para um futuro, porque a novidade, o novo está no devir. É o celular que vai surgir novo, é a tecnologia nova, tudo esse novo está nesse devir. A revolução está nesse devir, esperando o capitalismo entrar em crise para que surja algo dentro desse contexto, algo novo. E a gente não percebe que a gente não percebe esse novo no mesmo, que esse novo está o tempo todo aqui agora. E esse novo tem a ver com o velho, que o velho se renova. É incrível isso, porque isso é uma linguagem mitológica. A metamorfose que o Elder traz, né? Então, é essa metamorfose do olhar. Se a gente não conseguir ter essa metamorfose do olhar,
a gente não consegue ver o novo no velho, de renovar, porque senão os nossos olhos vão ficando cheios de concretismo, né? Então, assim, a gente não consegue perceber as coisas, o que está por trás das coisas abstratas. E as coisas abstratas, elas são concretas. E escrevendo, estudando aí o de Morse, percebi isso, né? O quanto o grito dele era concreto, e ele gritava por essa questão do passado que estava, ele respirava isso. Uhum. Não é à toa que o professor Marcelo Marx, da UFMG, diz que nós respiramos o mito, e é a mesma coisa que perguntar para um peixe se existe água, e a gente perguntar, existe ar? Né? Então, assim, existe mito, né? A gente respira esse mito, a gente respira esse ar, e a gente não percebe que existe isso, que está aqui, que a gente vive isso. Por exemplo, o Helder falou, fez esse paralelo da história e do mito, né? Então, por exemplo, como professor de teoria da história, a primeira coisa que eu faço com os alunos é dar uma aula sobre mito. É ir lá na origem dos deuses, lá tem um texto fantástico ali da tradução, na, na, na introdução, que traz essa linguagem mitológica, essa busca por essa unidade, que a gente busca isso na história, mas a gente não percebe que busca da mesma forma que buscava no mito. É incrível isso. É incrível isso porque a história, a história, ela tem o DNA do mito. Ela é filha do mito. Ela é filha de Zeus com a Minimosine, com a memória. Então ela é uma das musas para que então os homens não perdessem a memória, a identidade. Aí os poetas saíam de comunidade em comunidade, é, falando ali, declamando a poesia, Homero, Ilíada, Odisseia, e eles decoravam isso. Foi no meio, num período então que a escrita tinha desaparecido, então eles falavam de memória. Então a relação do Aedo com o historiador, né, então do poeta com o historiador é muito próxima e a gente nem percebe isso. E eu acho incrível de como que os historiadores, então, eles deixaram de lado o mito, não percebe o quanto existe um mito na história. Como que eu vou entender a questão dos heróis consagrados na história, dos personagens na história, das relações todas, Napoleão, Hitler, Luís XIV, o Rei Sol, todos esses personagens, das pessoas adorarem um personagem, né? Então, assim, a história ela é carregada de mito. Se a gente olha para a história brasileira, Tiradentes, né? Então, muitos, Dom Pedro I, Dom Pedro II, então todos esses são personagens carregados de mito, né? Então, E os personagens também que estão assim, estão no imaginário popular também, as figuras no que fazem parte do inconsciente, folclore, figuras é, reais, mas que fazem parte do folclore brasileiro, né? tem. É o inconsciente individual e inconsciente coletivo do Jung, que ele traz isso de forma fantástica, né? Esses resíduos arcaicos do Freud também. Então, se a gente não encontrar isso, nós vamos ficar presos o quê? A base do meu livro eu trabalho a imagem, eu trabalho a representação. Estamos presos nas representações. Estamos presos lá no cachimbo do Magritte. Magritte, eu não sou, estou lembrando da Estamos Rosa. presos na imagem do de Morrison. Quem foi de Morrison? A gente olha de Morrison, fala, é o cara doidão lá, é o cara porra louca lá, é o letrista, enfim, da banda, cantor, aquele doidão. E aí? E o que tem além do de Morrison? Isso. Mas o que você pode
pensar além disso, né? Mas esse Instiga, pensamento... o mito instiga, faz a gente pensar além dessa obscuridade, além dessa imagem, né? Por isso que, se a gente não mergulhar nessa linguagem mitológica, só a questão factual da história, o Jim Morris fez isso, fez aquele outro, ficar nesse blá 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 aí, o que eu vou aprender com isso? Qual que é? Sim, sem querer Traulio. já cortando, Traulio, eu lembro de uma frase do seu livro que você fala disso, você fala que as ideologias do nosso tempo engessam a memória. Isso é interessante observar isso, porque o que mais marca no nosso tempo são as ideologias mesmo. E essa ideologia, como você está querendo falar, ingessa a memória. Então, a memória, aí que é uma coisa que você falou, grego, né? E não só isso, mas a memória também, se a gente pular em Jung, né? Você vai encontrar a memória aí, essa do inconsciente, quer dizer, lá é um inconsciente coletivo, da qual nós não damos a mínima importância. Então, essa asepsia naquilo que nos habita e nos deixa sempre com essa possibilidade de estar sempre querendo fazer da história uma leitura, como se ela pudesse ser apreendida sem qualquer mediação. Isso não é possível. Tem ingessa mesmo, como você falou aqui, há um engessamento da memória. O que nós produzimos a partir dessa memória é pouco, é paupérrimo. Sobra o quê? Ideologias. Mas se eu voltasse à história, como a história nos apresenta aquilo que está para além desse engessamento, né? Para aquilo que está nos fatos, mas como leitura daquilo que é interior aos fatos, ou seja, que transcende dessa maneira esses fatos, né? Aí nós poderíamos ver que há algo que está acontecendo, né? Que está para além também de nós. Há algo que está que nós não captamos. Afinal de contas, nós não podemos dizer que estamos fazendo a história. Nem Hegel dizia. Hegel dizia que a história que nós fazemos, né, nós desconhecemos também, né, aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós não temos como fazer essa leitura assim, tão positivista da história, porque nós empobrecemos de tal forma que ela recai sobre a própria sobre aquilo que nós estamos fazendo da história. Recai como? De que forma? Ela recai como um empobrecimento dessa leitura que nós estamos fazendo, nós mesmos, no caminho que nós estamos fazendo. É um empobrecimento de tal forma que ingestam-se nesse período que nós estamos vivendo as ideologias. Né? Temos ideologia muito forte do nosso tempo, nós estamos vendo isso acontecer, e que é muito difícil sair dela se a gente não fizer um aprofundamento do que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí, se você repete só o que já está acontecendo como fato, você não está dizendo nada. Né? Você reproduz uma notícia, mas alguém pega a notícia e ela faz o quê? O que você faz com a notícia? Então, não sobra nada nessa interpretação, não há uma hermenêutica, não há nada que transcenda as possibilidades real que nos está apresentando. Né? Eles ficam tão pobres que não tem uma leitura. O que tem é sempre uma apresentação ideológica das versões históricas. Cada um puxando para um lado ideológico. Empobrece isso. Interessante. Gente, agora eu queria, voltando para a questão, e ainda, claro, dentro do que a gente está vendo, como representatividade, e como uma forma de uma manifestação de uma representatividade, a questão do grito. Como ele é visto, como ele pode ser interpretado, claro, para o senso comum, o grito
de um artista de rock vai ser interpretado como uma atitude insana de um doidão, drogado, etc. Essa é a visão, é o senso comum. É o senso comum. O que o senso comum vai dizer? Vai ver o cara gritando, vai dizer um doido, um louco, está drogado, está doidão, está alcoolizado. Porém, existe uma representatividade por trás do grito, né? E a gente sabe que isso está muito presente. E essa força que o Jim levou para o palco do grito tem, né, todo um trabalho teatral, tem toda uma representatividade teatral e que nos conduz a muitas interpretações. Eu tenho a minha, eu já escrevi, né, que está no meu livro, mas eu queria primeiro ouvir de vocês. O Draulio já estampa aqui na capa, né, o grito, além do mito também o grito e a história de Morrison. Aqui o Helder cita também o grito, e eu vou ler aqui um trecho, que eu achei fantástico, esse trecho que você fala, Helder. Olha que fantástico. Jim parece convidar-nos a dar o grito de independência, de autonomia, mas não com a garganta, como quem exibe uma rebeldia confinada ao niilismo narcísico. Vale ao grito que ecoa na vida compartilhada, suscita o vendaval que semeia sonhos, utopias, rasga horizontes e aplaina montanhas. O grito uterino dessa gravidez histórica que prenuncia albores de partilha. O grito anunciado que imprime sentido à revolução que subverte as causas de todas as misérias. Sendo a miséria de espírito a responsável por todos os outros tipos de miséria que assolam a raça humana. Edvald Munch enriqueceu a pintura universal com a sua tela O Grito, que traduz o desespero humano como se o silêncio agônico de nossos corações reboasse no mundo de surdos. E aí vai lá na frente falar mais uma vez sobre o grito, convoca-nos à conquista do reino de nossa liberdade, vaticinando seu imperativo categórico. 2 pontos. Arranque do mais fundo de si mesmo aquele duplo que o falsifica para efeitos de sua autonomia. Anule os fantasmas de seus temores. Professe o ateísmo frente aos ídolos dessa sociedade que verga os joelhos perante a suposta sacralidade. Achei fantástico, vou continuar. Das aparências do consumismo e do mercado. Pratique a iconoclastia diante dessa opulência engordada pela perversa gula de quem suga da terra os nutrientes da vida para todos. Pois a terra não nos pertence, pertencemos todos nós a ela. Mergulhe no mais íntimo de si, sem medo da vertigem provocada pelo inusitado de sua própria identidade. Embriague-se com sua singularidade e deixe que ela baile no espaço etéreo da sua liberdade. Aí vai, brilhantemente. Quer dizer, olha o que o grito suscita, né? Como é essa questão, como vai, como ultrapassa o senso comum, né? E eu queria que cada um de vocês falassem assim, né? De como vocês enxergam esse grito do Jim Morrison. Posso começar? Porque eu quero fazer um paralelo daquilo que o Helder colocou. Helder, Meire, esse grito vem justamente dessa, primeiro, dessa desilusão diante de todo esse mofo ideológico, de toda essa questão dessa memória que enrijece realmente e a gente não consegue dar passos adiante. Por isso que eu acho que a história é uma espiral, ao contrário da visão judaico-cristã, positivista, também ali linear, factual. Então, porque a gente começa a um processo
e a memória puxa. A gente vai, a memória puxa. É a lei da gravidade, que a gente vai e volta e fica nesse processo de vai e vem. E aí a gente não consegue, a gente vê que na sociedade, a gente começa a desenvolver certas questões, a memória vem de forma ideológica, direita, esquerda, e ficam nesse processo. E então, assim, e cada um com um olhar de, de renovar ou de levar essa sociedade a um outro patamar, mas não saem desse redemoinho, justamente porque ficam olhando para um passado. A ideologia, ela, por isso que eu acho que ela tem esse mofo do passado, então, tanto esquerda quanto direita ficam presos, ou a direita presa nessa questão da mão invisível, desse mercado que vai regular as coisas, e e a esquerda presa também só nessa questão que o Estado vai resolver também, só o Estado vai resolver as questões. Enfim, cada um preso num olhar, né, num olhar. E a gente percebe que as coisas hoje, é inadmissível ver uma pessoa passando fome, é inadmissível ver uma desigualdade social, é inadmissível ver pessoas sofrendo da forma que sofrem, e é inadmissível ver a educação do jeito que ela está. Então, foi justamente desse grito, e eu sei que e aí percebendo o grito do Jim Morrison, né, que ele tinha chegado nesse ponto também, assim, de ele viver esse glamour todo, ele viver esse processo todo do consumismo, de se autoconsumir de uma forma tremenda. Então, de perceber, falar assim, opa, não é isso, não é essa educação, não é essa educação eurocentrista, não é isso que vai salvar a gente. Não é essa religião que vai salvar a gente. A nossa alma, não é isso. E a alma não é isso também. Então, essa busca dele, esse grito dele, que é um grito primordial, que é um grito que vai lá nas raízes, que vai lá no pensamento selvagem, não é retornar ao passado, mas é perceber essas linhas que se cruzam. Olha só, a cruz para mim, ó, cristã, é justamente esse cruzamento do vertical com o horizontal, que a gente busca o tempo todo cruzar, ó, cruzando as coisas, né? Os opostos. Então ele foi buscar cruzar isso, essas linhas, desse pensamento selvagem, essa relação com a natureza que nós perdemos. Hoje a natureza, então, a natureza é uma coisa, eu sou outra. Esse é um pensamento, então, cartesiano, é um pensamento de como que nós somos educados. Eu venho de um lugar, sou de um lugar onde que é o epicentro assim do agronegócio. Então, a natureza, ela é apenas utilitária. Ela serve para mim apenas para que eu possa consumi-la, que eu possa utilizá-la. E cada vez mais a técnica utilizada para que sempre produza mais. Eu não dou descanso para essa terra. Eu não percebi então, ou eu não percebo, perdi essa percepção, essa estética, que a terra precisa de descanso, eu preciso de descanso, a natureza precisa de descanso. Aí eu lembro do Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço, produzir, produzir, produzir. E aí eu lembro da questão da sociedade dividida em vencedor, perdedor. É uma mentalidade norte-americana que a gente herda. Então, isso gera uma frustração tremenda. Poxa vida, se eu não sou o vencedor, eu sou uma pessoa totalmente frustrada, porque eu sou um perdedor e eu não consigo atingir uma ascensão social da forma aceita nessa sociedade.
Então entra num processo depressivo totalmente. Nós vamos perdendo cada vez mais essa ligação conosco. Por quê? Eu sou natureza. E o Jim Morrison, então, quis viver essa natureza, certo ou errado, isso quebra essa dualidade. Eu quero me encontrar, eu quero me descobrir, eu quero. Por isso que ele é o homem moderno nesse sentido, de essa ânsia por descoberta, essa ânsia por querer descobrir novos horizontes. E esse, quanto mais ele descobria os novos horizontes, ele percebia que esses novos horizontes eram antigos, mas vê com outros olhos, esses antigos horizontes. Por quê? Olha só que paradoxo. Olha só que paradoxo. O europeu chegou aqui e achou que estava descobrindo novos horizontes. Eram velhos horizontes para quem já estava aqui. O olhar é um paradoxo. Enquanto a gente não perceber que as coisas são paradoxais e elas se cruzam aqui, por isso que é um paradoxo, o negativo e o positivo se ligam. Então, assim, eu fui percebendo nessa busca do dimorfo, caramba, muitas vidas. Não uma única vida, não, muitas vidas aí. Muitas vidas Rambo, William Blake, Arthur, Muitos, Nietzsche. os Ah, gritos de todos eles, né? pois é, os gritos, os Gritos de gritos. todos eles. Na verdade, o grito do dia é o grito de todos eles. Eu queria pegar aqui uma oportunidade para eu mostrar para vocês, antes do Helder falar, o grito do Jim Morrison. Vamos ao grito do Jim Morrison. Eu fiz aqui uma compilaçãozinha. Eu falo desse grito, é como é cortante. Rompe fronteiras. É isso aí. Fiz essa compilaçãozinha aí. Oi, e aí? E aí, o grito? O que representa o grito? Esse grito, uma vez perguntaram para Dinho em entrevista se esse grito dele era algo recalcado. Ele falou, não. Ele foi categórico. Porque aí a resposta queria muito aquém. Ele estava falando, não, isso ele falou, pode ser, é primal. Primal. É uma coisa muito mais que isso. Então, ele está sempre puxando para algo que a gente bem lá para trás, e que a gente diz, para as pessoas no nosso tempo mais ideologizadas, pensa que esse atrás, você pode ver que as pessoas estão sempre criticando a direita, a esquerda, tem essa briga ideológica entre os dois, né? Mas isso aí é coisa do passado, como ele sempre fala em termos históricos, né? Mas o Morrison estava puxando para algo muito além. É isso que ele vai se acercar, por exemplo, do xamanismo como algo que está lá, que é muito antigo, e que muito do que nós temos hoje de ciência, né, de medicina, não cura. Ela sara, mas, como diz o autor, ela sara, mas não cura. A cura é algo que está para além desses paliativos, né? É algo que está nas profundezas. Daí que Morse tem essa encenação. Eu acho fantástica. A primeira e única banda do mundo que o autor chega no palco e fala: Isso. Everybody, está todo mundo aí. Tem uma teatralidade A ali, cerimônia né? vai começar. Pô, ninguém nunca chega para esses na banda, todo mundo chega agitando para um show e acabou. Vai todo mundo para casa. Não, Morrison se recusava esse tipo de
de show que fosse um entretenimento somente. Então, se há, ele está falando ali que vai ter um cerimonial. Então, ele colocava como um sacerdote. Outros diziam que ele era um sacerdote, mas ele estava como um xamã. Ou seja, ele estava imbuído de um sentimento e de uma imagem que tinha algo mais profundo, de que ele podia curar. Eu até postei hoje no grupo, né? O Fowler falando, o Wallace falando, dessas pessoas que estão embriagadas por um vazio, que não sabem o que fazer, né? E buscavam em Morse alguma resposta para aquilo que elas mesmas não encontravam nela. Então, esse grito Morse, ele, ou esse wake up, eles se juntam na mesma proporção. Esse wake up, esse acordar, ele é longo na tradição. Ele é muito antigo, né? Se encontra nas religiões, se encontra na Bíblia, se encontra nos livros mais antigos sagrados da humanidade, né? Que é o acordar. Acordar. Então, Morse fazia isso, ele fazia isso de uma maneira fantástica, que era através da arte. Então, Diante, por exemplo, Diante é a metamorfose de Morse transformado em Édipo, né? E ele mesmo é um ator de uma tragédia. Ele mesmo ele é o autor dessa própria tragédia que ele quer ali apresentar para que o público ali, imerso naquele ritmo, naquela teatralização, elas possam enxergar algo, uma nesga que ainda sobra na consciência colonizada pelo materialismo, pela ideologia, ou por naquele tempo ainda que era muito acontecia, ainda era um tempo de repressão, né, e de um moralismo muito grande, né? Estávamos ainda no tempo que existia todos aqueles valores morais, e ele estava querendo apontar para além disso, para libertar as pessoas. Daí que ele recorria a a arte, né, quebrar isso. E uma delas é uma forma que passa pelo grito, né, pelo acordar e pelo essa quase que essa metamorfose dele encarnando ali Édipo, né, um ator da própria tragédia. Era um convite extraordinário para mergulhar em algo atemporal. Quer dizer, nós não estamos no tempo ali, nós estamos navegando no mito. Esse mito é que proporciona você encontrar essas nesgas de luz ainda, de um período que nós podemos alcançar, como ele dizia ainda, e recobrar nossa liberdade, que é uma liberdade da qual todos devem conquistá-la para aquilo que você leu lá atrás, né? Que é adquirir a própria individuação, o próprio indivíduo, esse processo da individuação, esse processo da pessoa ser um sujeito que possa dar conta da sua responsabilidade pessoal daquilo que você é como ser. É isso que ele queria trazer também, a partir desse grito e dessa encenação toda, era afrouxar esses laços que a sociedade forja em torno de toda uma estrutura que o próprio a sociologia brasileira trabalhou muito bem isso, né, que nos amarra para possibilidades além. Isso nós queremos nos libertar. Ou seja, queria libertar em termos dessa estrutura, né, e acaba que relegando, esquecendo a própria mito, por exemplo. E ele apostava muito nisso, no mito, até porque o mito não tem como viver sem ele. Quando o iluminista tentou fazer isso, aí o iluminismo criou um mito também. Aí não deu certo, né? Veio uma crítica pesada sobre o iluminismo, que acabava de criticar o mito para criar ele também um mito. E aí não dá certo. Não dá certo por quê? Porque nós temos que enfrentar essas profundezas. Não vamos sair dessa somente navegando na superfície, aí não acha nada. Na superfície você não encontra nada. É como aquela passagem de Nietzsche que dizia que turva-se as águas para parecer profunda. Mas você vai lá e mexe numa poça d'água e ela fica turva e você acha
que ela está profunda, mas, na verdade, você só tornou para parecer profundidade, mas, na verdade, ela é rasa, e aí não tem nada. É isso que eu acho fantástico, essa reflexão a partir do grito, né, que você estava lendo, Meire, que leva a isso, a própria wake up, acordar, É, ele está falando a mesma coisa. eu citei aqui um trecho do meu livro sobre o significado do grito, né? Vou ler aqui um pedaço. E Jim Morrison usava o grito no início, durante a apresentação de algumas músicas. Para a época, no final dos anos 60, esse recurso vocal era inovador. O grito é um chamamento que vem das profundezas do nosso estado primitivo, mas também sinaliza o desespero diante da miséria humana, do ódio e das guerras. Morrison abriu o caminho, abriu as portas para que cada um pudesse passar com seu grito. Ao gritar acorde, ele convida a todos a participar do ritual de celebração da liberdade. É como se ele quisesse despertar, é como se quisesse despertar cada um de nós de seu estado de inocência e letargia. Quando Jim pede silêncio, porque tem uma gravação dele, a gente sabe, do disco Absolute Live, aquela gritaria toda, e ele pede silêncio, ele pede, aliás, pede para calar a boca, né? Wake up! Não, não é no wake up, ele pede para calar a boca, né? Shout! Shut up, Aí ele diz, shut up. quando te impede silêncio, que é o oposto do grito, quando te impede silêncio, ele quer dizer, preste atenção no que eu digo, observe os meus sinais, escutem a voz do bardo, olhem para mim, vejam como eu me sinto. Né? Então, é isso, um pouco da referência que eu faço ao grito. E o grito, que está em Jim Morrison, ele está na literatura, está muito presente na literatura. Eu lembrei que essa semana eu assisti, né, muito extasiada ao filme A Paixão Segundo GH, né, baseado no romance da Clarice Lispector, e foi com a atriz fantástica, Maria Fernanda Cândido, e a cena da personagem, que é uma mulher, é o oposto, né? São os opostos. Né? Uma mulher riquíssima, vive num luxuoso apartamento, e a empregada vai embora, o marido vai embora, e aí ela começa a dar uma faxinada na vida dela e resolve limpar o quarto da empregada, e quando ela abre, que ela nunca tinha entrado no quarto da empregada, tudo imundo, aquela coisa. Aí ela vê uma barata. Então, a sua relação com a barata, que é existencialista demais, é um livro que eu acho assim, fantástico. A Paixão Segundo GH. É um livro que foge a qualquer entendimento comum. E onde é que está o grito? O grito da personagem diante da barata é um negócio assustador. E quando eu vi no cinema, né, eu assisti o grito da personagem diante da barata, muita gente grita quando vê uma barata. Mas o grito da personagem não era só o grito do nojo, da aversão à barata. Ali eu percebi um grito como uma coisa assim libertadora. Ela precisava passar por aquela experiência, ela precisava gritar para depois ela encarar a barata de frente, até assumir o ato ínfimo de se rebaixar ao seu mais estado depreciativo, pior que ela pudesse passar, quando ela resolve tocar na barata e colocar a barata na boca. Para depois ela dizer, agora eu fui batizada pelo mundo, agora vou começar a viver. Mas só a cena do grito, e eu grito também, você sabe, eu li tempos atrás, tem um conto, eu vou dar esse conto para vocês, eu vou pegar um link, vou mandar para vocês, é um conto curtinho, curtinho. O Homem que Gritava em Plena Tarde, do Inácio de Loyola Brandão, escritor
cronista, contista. Do nada, o cara está passando pelas ruas, assim, vê pessoas para lá e para cá, vendo as vitrines das lojas, o povo, ninguém olha para ele, ninguém olha para ninguém, todo mundo atordoado, passando com pressa, e, de repente, ele solta um grito. E ele precisa passar por aquela experiência. E aí as pessoas param e observam ele. E aí vem toda uma interpretação, todo um questionamento do que pode representar o grito. Vocês entendem o quanto é fantástico se trabalhar com elementos que fogem ao senso comum? Então, o Canto Pudim, que era aquela figura já caricatural do cantor de rock doidão, o grito podia simbolizar simplesmente um cara que estava lá, fora de si, estragando talvez o momento dele. Nossa, o cara está gritando por quê? Por que ele não está cantando? Primeiro, Mas aí vem eu posso fazer um significados. Fale. paralelo aí. O grito não é o contrário do silêncio. O Edvard Munch, ele para ouvir o grito, ele ficou em silêncio. Foi no momento da passagem na ponte, e é muito simbólico essa passagem na ponte, esse break on through to the other side. É a mesma coisa quando o de Morse pede para que calem a boca. Ele pede para calar a boca. O silêncio, então, não é o contrário, porque é no Seria um silêncio. grito, né? Seria uma outra forma de gritar, não é isso? Não, é quando você fica em silêncio que você vai ouvir o grito. O problema é que nós somos barulhentos, a nossa mente está numa balbúrdia, porque são tantas questões no dia a dia, são tantas imagens no dia a dia, olha aqui, ó, que eu não consigo ouvir, perceber todas essas contradições. E aí o Edvard Munch, quando ele para, esse silêncio foi assustador, porque aí ele escuta o grito. E é por isso que na imagem, se você pegar aí, você está com ela aí, o grito dele, ele tanto é fora quanto dentro, ele vai e aquela imagem, as pinceladas são longas, elas são assim, elas vão lá e elas voltam, então olha aí, ó. É um grito, e é justamente que rompe essa fronteira do dentro e do fora. É um grito tanto dentro quanto fora. Lá no fundo tem uma igreja. Lá no fundo tem uma imagem quase imperceptível de uma igreja. E isso aí o Helder pode dizer bem mais, tem a ver com o conceito de angústia do Kierkegaard. Essa relação que se tem da culpabilidade lá da questão da nossa mentalidade judaico-cristã, a culpa que nós sentimos em relação às coisas. Então, se você olhar lá no fundo, então o Jim Morrison tem essa crítica que ele faz às pessoas brancas, protestantes. Então, tem toda essa questão. Religião para ele é a arte. É a crítica que ele faz. Eu acho que também está embutido nesse grito do Jim, claro, a liberdade, a repressão. Eu vejo também muito a criança reprimida que ele foi, sabe? Filho de um almirante, né? Porque ali ele solta, ele se liberta. Até a forma de cortar o cabelo. Até a forma. O palco é o espaço onde ele expressou a sua maior liberdade. Então, o grito, sabe, eu vejo também isso, sabe? Que é como se ele tivesse vomitando toda a sua
seu passado, assim, de reprimido, né? De criança reprimida, de tudo que ele passou. Isso é uma boa. Quantas vezes ele talvez tivesse ouvido o pai ou a mãe pedido para ele calar a boca, sei lá, por alguma razão. Por isso que o Márcio gostava muito de um dos pioneiros aí, da psicanálise, que é o Firenze, o Firenze vai trabalhar essa questão da naturalidade da criança ser ameaçada pelo narcisismo dos pais. E é uma questão muito interessante essa do Morse, dele gostar tanto do Firenze. Mas é outra questão que eu gostaria de falar, que o Trump também levantou muito bem, que é a questão da culpa, né? A partir do grito, né? Isso é muito interessante, porque uma herança muito grande de uma sociedade cristã de culpa. Mas ela é um problema não da religião, mas daqueles que é um problema muito mais da do próprio homem, né? Que aí o Kierkegaard, você falou muito bem, vai nessa direção, né? Aí o Eric Fromm, ele diz que a culpa é necessária para a submissão. Eu acho fantástico isso. Todo processo de culpa é para isso, é para submeter, é um processo de submissão que você vai fazendo dentro da própria sociedade para domínio, para dominação. Você domina isso em muitos sentidos dentro da sociedade. Em família, porque você recebe isso do seu núcleo religioso. Depois você passa isso para a política, educação, e aí você tem um indivíduo carregando todo um sentimento de culpa. Ele se culpa. E ele não se pergunta de onde veio esse estado de culpa. Como é que como é que veio parar isso no seu subconsciente que ele carrega? E é preciso aí haver um afrouxamento disso, senão ele padece de sintomas psíquicos e acaba desintegrando a sua própria subjetividade, desintegra. Né? Tem uma subjetividade desintegrada e não a integração da subjetividade, como dizia antes. Né? Esse é um processo também muito bom para se discutir, que é essa coisa da culpa. Isso é uma coisa terrível. Né? Não há lugar nenhum, não há ninguém, nenhuma figura, nenhum grande mestre na mística, né, das religiões que fala nesse sentimento de culpa. No entanto, a religião, no sentido de instituição, ela criou isso para aquilo que o Eric Knopfler foi falar, que isso foi desenvolvido por uma necessidade de dominação. Eu acho isso fundamental, esse processo de entendimento da culpa como algo que você herdou de uma... Né? Não porque você é culpado de nada, aqui no sentido teológico. Teologicamente, você não tem culpa de nada. Nem ninguém está culpando você. Claro, a culpa podemos reduzir isso a umas questões sociais, do ponto de vista da lei, né? Mas não que afeta a sua própria a questão ontológica do si. Isso está distante. Muito bem, senhores. Gente, considerações finais? Só fazendo aqui um parênteses, eu tenho esse livro, emprestei para um amigo meu e eu vou correr atrás desse livro. Estava aqui funcionando na internet, Rock, o Grito e o Mito, Roberto Bugliati. Acho que o Drauzio deve conhecer, né? Eu tenho ele. É um Eu achei até que ele fosse melhor, mas não achei que ele se aprofunda muito, não. eu cito ele, tem algumas coisas. Aí vocês gostariam de falar alguma coisa para complementar o livro? Vamos ler. Eu gostaria de falar do livro do Drauzio. Para as pessoas que vão ver, que estão nos vendo, né, que adquirem o livro do Drauzio, porque nossa sociedade ela precisa urgentemente de uma
de algo que resgate as pessoas dessa situação em que elas se encontram, que é esse parece um vazio, né? Um vazio existencial terrível. E que o que está guiando a sociedade hoje é o quê? O nada, no sentido aqui de elas estão desprovidas de algo que possa lançar aí algo muito maior, elas devem atravessar nesse sentido simbólico e que está no mito. E aí que tem uma frase do livro, lá no livro do Crowley, que diz que a sociedade não tem os antigos mitos para guiá-los nas passagens dos estados de maturidade à consciência. Isso é fundamental porque o Crowley vai desenvolvendo isso por meio do livro dele, ele vai desenvolvendo isso, de modo que parece que o livro dele, no meu entender, vai levando porque a pessoa, através de todo o desenvolvimento da tese do livro dele, com que a pessoa se depare com tudo aquilo que é da própria. Que a pessoa. É como se ele se deparasse com uma processo, puxa, tem algo que está falando comigo. Né? Essas coisas elas estão falando comigo porque é fácil dela identificar isso. Sabe por quê? Porque isso também está nelas mesmo. O mito não é algo que uma pessoa está numa pessoa e não está em outra. Isso é impossível você não encontrar, né, em cada um de nós. Essa é uma coisa que ela faz parte da nossa própria arqueologia interior. Todos temos. O problema é que as pessoas estão padecendo deste vazio e não se dão conta de que elas navegam nesse nada aí, na sociedade, que não pode contribuir com esse mal-estar que ela já sofre. Portanto, esse livro do Crowley é fundamental para as pessoas voltarem a encontrar no mito aquilo que é a força que elas poderiam resgatar nelas próprias, né? De todas essas imagens profundas do inconsciente que elas têm nelas mesmas, e confrontar tudo isso com a realidade que nós temos aqui, elas verão que isso tudo que elas estão vendo é um empobrecimento delas próprias, que navegam o tempo inteiro nessa coisa sem, né, que não tem como. São só imagens de uma máquina, a gente tem todos os estudos hoje maquínicos, né, uma subjetividade maquínica, porque não encontra nada em si. Né? As pessoas navegam nesse vazio. Portanto, para finalizar aqui, eu recomendo muito o livro do Crowley. É um livro fantástico. Eu tenho ele aqui também. Né? Mito e o Trágico de Morso, poesia com choque e redenção da história. Daí a minha recomendação. 10. E aí veio Esse é o meu. Navio de Cristal. E aí são 2 trabalhos preciosos e que merecem, né, ganhar novos leitores. Depois vem o seu, né? Pois e o meu que está aí. Esse ano eu quero concluir que a coisa está bem caminhada e depois é só partir para ver como vai ser a publicação. Mas o mais importante é caminhar e chegar em algum lugar, porque em algum lugar vai chegar, né? E o mais importante é isso. E que o livro, na verdade, o livro meu, de vocês, eu acho que ele não pode ficar. Eu acho importante que ele busque leitores, né, gente? Leitores novos, gente que. Um cara que de repente descobriu de Morrison ontem, está apaixonado, encantado com a sua poesia, não só com a sua música, mas com o que diz as letras e tal. Aí, de repente, cai de encanto por esses livros. Então, eu acho importante manter, vocês sempre manterem essa conexão com o público novo que está chegando, né? Eu acho que é isso, a coisa não tem que ficar, não tem que parar, não tem que, né? Tem que estar sempre divulgando, tem que estar sempre mostrando a cara. É isso. O que eu puder fazer para incentivar vocês a seguir em frente, a buscarem novos públicos, né? Novos leitores, melhor dizendo, eu acho uma ótima. É uma forma de cada vez mais de manter viva a memória do Jim. Né?
É para isso que estamos aqui. É para resgatar e continuar. E que a coisa prospere. Tá bom? Então, gente, é isso. Vamos encerrando, né? Obrigada aí pelo convite. Aliás, foi um convite mútuo, né? Todo mundo se autoconvidou. Mas saiu aqui essa live e eu acho que foi bem, está sendo bem, bem bacana, a experiência bacana dessa nossa troca de experiências. E é isso. Obrigada, Helder. Obrigada, Traulio. E até a próxima. Querem Oi? falar alguma coisa? É, só agradecer, né? Ele, Tato, inicial, apresentar o Helder, ter me apresentado também o Helder. Obrigado, Helder, pelas palavras, E esse caminho é o Crystal Ship, né? É esse cristal, esse navio de cristal. O caminho é justamente essa fragilidade. É um olhar muito, muito, muito perigoso, mas também muito, muito gostoso, muito porque assim você vai descobrindo nessas profundidades da mente humana, essa interligação entre as mentes, a mente universal e Universal Mind, né, da música do Doors, né? Então, essa mente que liga todos, né? Então, a gente compreendendo isso, eu acho que, caramba, muitas portas se abrem. As portas estão aí. De Morse estava certo. As portas estão aí. Ele deixou, ele mostrou as portas porque ele percebeu as portas. Se ele passou, se não passou, mas ele deixou as portas, Quem quiser. deixou as trilhas. Então, assim, essa questão do atravessar vai de cada um, vai da busca de cada um, do grito de cada um, do silêncio de cada um, né? Então, é uma busca realmente. E compreender isso aí profundamente é essencial. Essencial. Muito obrigado, Helder. Obrigado, Meire. Obrigada, gente. Obrigado, meus amigos. Até mais. Até.